Imagine um disco de madeira girando no torno de um oleiro. Aquela peça simples, uma roda menos, parecia destinada a uma vida modesta. Sustentar vasos, girar barro, acompanhar as mãos de um artesão. Mas bastou alguém encaixar lá num eixo para que o mundo começasse a se mover de outra maneira. Da roda ao carro. Essa é a verdadeira história da automobilística. Uma trajetória longa, feita de acúmulo, tentativa e erro, engenhosidade coletiva e mudanças sociais profundas. Na Mesopotâmia surgiu a ideia que mudaria para sempre a mobilidade humana. A primeira roda não nasceu para transportar pessoas. Nasceu como ferramenta. Aos poucos, porém, artesãos e inventores perceberam que aquele disco de madeira podia levar peso e ampliar distâncias se unido a um eixo e a uma plataforma. Nas planícies onde reis e comerciantes precisavam deslocar carga, a roda encontrou seu primeiro grande papel. Puxada por animais, transformou carroças e charretes em instrumentos de poder e comércio. A mobilidade deixava de ser apenas força humana, tornava-se uma vantagem estratégica. Com o passar dos séculos, a roda virou símbolo. Em impérios como Egito Grecia e Roma, veículos sobre rodas, desde carroças militares até carruagens cerimoniais, representavam status, eficiência logística e domínio. As estradas romanas, em especial, são um exemplo claro de como tecnologia e infraestrutura caminham juntas. Pedras uniformes, drenagem e planejamento permitiam que exércitos, mercadores e mensageiros cruzassem vastas distâncias com segurança e relativa velocidade. Mas infraestrutura brilhante não garante progresso contínuo. Quando o império recuou e os centros urbanos sofreram transformações, muitos trechos de estrada caíram em desuso, e a mobilidade para a maioria regrediu. A roda seguia a vida humana, ora brilhando em avenidas, ora atolada em poeira. Na Idade Média, o transporte voltou a ser limitado. As carroças continuaram a existir, mas percursos longos eram raros e arriscados. O comércio lento, as estradas precárias e os custos de manutenção colocavam limites severos ao alcance das pessoas comuns. Foi só com a retomada do comércio e as ideias do Renascimento que a imaginação técnica voltou a florescer. Leonardo da Vinci rascunhou projetos de máquinas, que embora não tenham gerado um veículo direto, mostraram uma ambição nova. Imaginar movimentos independentes de tração animal. Mas a grande mudança exigia algo mais do que desenhos. Servia uma fonte de energia compacta e confiável. No século XVIII, a máquina a vapor, aprimorada por nomes como James Watt, abriu possibilidades até então inimagináveis. Máquinas que realizavam um trabalho contínuo, sem depender de tração animal. A transição foi lenta e experimental. Em 1769, Nicolas Joseph Cugnot construiu uma das primeiras tentativas de veículo autopropulsado movido a vapor. Pesado, instável, mais um protótipo curioso do que um utilitário. Ele mostrou que era possível fazer um veículo andar por conta própria. Foi um passo ruidoso e cheio de limitações mas essencial. E então, no século XIX, várias mentes trabalharam para reduzir tamanho, peso e complexidade dos motores. Surgiram motores a combustão primitivos. Siegfried Marcus é um dos nomes ligados a essas primeiras experiências com combustíveis líquidos e ignição interna. Essas tentativas foram muitas vezes caseiras, incertas e incrementais. Pequenas conquistas em motores, carburadores e ignições que, juntas, criaram o que hoje reconhecemos como princípio do motor de combustão interna menos a queima controlada, que empurra pistões e converte energia química em movimento rotacional. No final do século XIX, Carl Benz formalizou em patente um veículo que reunia várias dessas ideias em uma configuração coerente. Sua máquina do 1886 é frequentemente apontada como um marco porque combinou motor, chassi e um conjunto prático de controles que tornavam o transporte autopropulsado mais reconhecível para os padrões modernos. Ao mesmo tempo, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach avançavam com outras soluções. E na Europa e nos Estados Unidos, pequenas oficinas e fabricantes começaram a surgir, cada qual com sua proposta de motor, transmissão e carroceria. Mas é importante lembrar, não houve um mágico que inventou o carro do nada. Foi um processo de acúmulo, trocas
e aperfeiçoamentos. O século XX trouxe o desafio de transformar um objeto de luxo em um bem de consumo. Nos primórdios, automóveis eram caros, frágeis e para poucos. A inovação decisiva não esteve apenas no motor, mas na forma de fabricar. Henry Ford e o Model T, lançado em 1908, não inventaram o automóvel nem a produção industrial, mas aplicaram a produção em série de maneira que reduziu custos dramaticamente. A linha de montagem reorganizou o trabalho. Peças padronizadas, operações repetidas e uma logística que permitiu montar centenas e depois milhares de veículos por dia. A consequência foi social. O carro deixou de ser privilégio aristocrático e passou a ser uma possibilidade para classes médias emergentes. Novas profissões surgiram: menos mecânicos, distribuidores, vendedores, e cidades foram redesenhadas para acolher o automóvel. E quando se pensa em transformação, as guerras do século XX também aceleraram tecnologias, motores mais potentes, novas ligas metálicas, práticas de produção em grande escala e avanços em segurança e logística saíram dos esforços bélicos e foram adaptados ao uso civil. O pós-guerra consolidou a automobília como motor econômico. Rodovias, postos de combustível e indústrias inteiras cresceram. A partir de então, a presença do automóvel na paisagem cotidiana gerou regulamentações, limites de velocidade, requisitos para sistemas de freio e, com o tempo, dispositivos passivos e ativos de proteção, como cintos e airbags, tentativas de adaptar leis e infraestrutura a uma nova realidade de massa. Mas nem tudo foi linear. A crise do petróleo nas décadas finais do século XX mostrou a vulnerabilidade de um sistema dependente de combustível fóssil. A resposta veio em múltiplas frentes. Carros menores e mais eficientes vindos do Japão conquistaram mercados ao combinar engenharia de produção com consumo menor de combustível. Políticas públicas e pesquisas empurraram a indústria em direção a motores mais econômicos e, pouco a pouco, a uma diversidade de combustíveis e técnicas, materiais leves, eletrônica embarcada e maior preocupação com segurança e emissões. Marcaram o final do século e prepararam o terreno para o século XXI. Hoje, a narrativa segue aberta. Há quem fale de veículos elétricos, de direção autônoma, de compartilhamento e de redes urbanas repensadas. Mas é preciso cuidado. A história da mobilidade não se resolve num único avanço tecnológico. É o produto de infraestrutura, economia, cultura e escolhas políticas. A roda que nasceu no torno do oleiro continua sendo o elemento central. Ela permanece em eixos, pneus e engrenagens como lembrete de que os maiores saltos vêm da combinação de ideias simples com implementação coletiva. A virada decisiva dessa história, no entanto, é clara. A passagem de um objeto artesanal para um bem produzido em massa, quando a produção encontrou escala e o transporte ganhou infraestrutura capaz de suportar o automóvel deixou de ser exotismo para se tornar instrumento cotidiano de liberdade e também de desafios urbanos e ambientais. Esse ponto de inflexão, simbolizado pela chegada do Model T e pela linha de montagem menos, transformou cidades, empregos e rotinas familiares. Foi ali que a máquina deixou de ser sonho de poucos e passou a reescrever o mapa social. E assim chegamos ao presente. Uma indústria que sempre foi coletiva, construída por centenas de mãos, oficinas e engenhos. Uma teia que liga o torno do oleiro ao chassi de aço, ao motor e ao software que hoje comanda controles e sensores. A verdadeira história da automobilística é feita de camadas, invenções incrementais, rotas comerciais, estradas pavimentadas, leis, crises e adaptações. Nada aconteceu de repente, tudo foi soma. Se essa história te prende, siga o canal para mais trajetórias sobre tecnologia e invenções que mudaram o mundo. Ao terminar, pense: qual das etapas dessa evolução mais te surpreende? Foi a primeira roda improvisada na Mesopotâmia, os experimentos a vapor de Cugnot, a consolidação do motor de combustão com Bunz, ou a transformação social trazida por Ford? Comente e compartilhe com alguém que gosta de olhar o presente pela lente do passado. A roda ainda gira menos, e a história do carro continua a se escrever nas estradas que desenhamos hoje.